E aí, fiéis, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila. Você está no primeiro e único canal do Brasil que te ajuda a ser, se manter ou voltar a ser fiel ao teu relacionamento. O tema de hoje, as mentiras sobre a infidelidade que o capeta quer que você acredite. Meu nome é Flávio Rosa, eu sou especialista em fidelidade, sou cristão, extremamente cristão. Esse vídeo vai ter um pouco mais de viés bíblico, religioso. Então, se você não curte essas coisas, passa o vídeo, tá tudo bem, beleza? Mas se você sim é cristão, entende que existe Deus e o diabo, entende tudo isso, esse vídeo vai ser legal pra você, tá bom? Olha só, é importante demais você entender do porquê que eu quero falar sobre isso. Quais são as consequências de você acreditar nas mentiras do capeta, ok? Mas antes disso, se você está passando por esse problema de infidelidade, seja você sofrendo a infidelidade, você como autor de infidelidade, eu tenho uma forma muito boa de te ajudar, que é meu atendimento individual, único, ou poucas vezes. Se você não quer aderir à mentoria mensal, eu também faço atendimentos individuais via WhatsApp, únicos, uma vez aqui, outra acolá, também faço esse tipo de atendimento virtual, beleza? Então é isso. E por que o capeta quer que você acredite em certas mentiras sobre a fidelidade? Porque ao acreditar nele, você vai se afastar da reconciliação nos casos em que é possível. Não é possível em todos os casos, vamos ser sinceros. Porque quando você acredita nessas mentiras, algumas pessoas nem se casam. Algumas pessoas desistem do casamento, desistem de formar família, desistem do perdão quando o perdão cabe, eles desistem de acreditar na mudança e transformação das pessoas. E esse é o plano do capeta, tá? Quando acreditam nessas mentiras do cramunhão, quem traiu vai passar a acreditar inclusive em si próprio, não acredita mais em si próprio, não acredita que é capaz de mudar, não acredita que é capaz de recuperar o casamento, não acredita que pode ser transformado. Então essa pessoa passa a duvidar de si mesma e muitas vezes chega ao cúmulo, eu já atendi pessoas assim na mentoria, de liberar o cônjuge, mesmo amando, porque cara, se eu não mudo, se eu não tenho capacidade de mudança, se eu sou assim mesmo, se eu sou viciado, se eu nasci torto e vou morrer torto, eu vou liberar minha esposa, eu vou liberar meu marido para não fazê-lo sofrer. Ao invés de, a primeira opção seria qual? Eu vou mudar e eu vou ser um homem digno, uma mulher digna, e eu vou sim conseguir parar de trair. Não, fala assim, não, pra mim não tem jeito, é melhor que eu me separe. Então toma cuidado. Tá? Quando acredita nessas mentiras do inimigo, muitas dessas pessoas deixam de crer na própria transformação. Então vamos falar de algumas mentiras. A primeira e mais difundida mentira é: trai uma vez, vai trair sempre. Quem nunca ouviu esse tipo de conversa feia, tá? Não é verdade. Conheço centenas de casos de pessoas que traíram só uma vez e nunca mais traiu. Pessoas que tiveram um período infiéis e pararam completamente, é o meu caso. Completamente, 6 anos limpo. Então eu acredito que o diabo jogou essa mentira no mundo. Pra quê? Para que as pessoas acreditassem nisso e quando um cônjuge viu que o outro traiu uma vez, fosse sumário, fosse definitivo, em não dar mais chance, não perdoar, não tentar de novo, não passar por um processo e não tentar mais esse casamento. Quem sofre são os filhos, quem sofre são eles dois, ficam batendo na cabeça o resto da vida. Então essa é uma mentira horrível, que eu tenho certeza que foi o cramunhão que colocou nesse mundo. Se você quiser ver mais sobre esse tema, tá aqui um vídeo, fiz um vídeo completo sobre isso, tranquilo? Segundo, essa também é muito comum e dói no coração de quem foi traído. Ah, se traiu é porque não ama mais. Então a pessoa pensa, peraí, se traiu é porque não ama mais, se não ama, por que eu vou continuar com essa relação? É desnecessário. E não é assim que funciona. Infelizmente, mesmo amando, é possível que a pessoa traia. Mesmo amando o cônjuge. Por outro tipo de organização, em outra área da vida, na bagunça, na loucura que é a mente humana, ele vai lá e faz uma merda que sabota a própria vida, que piora ainda mais a convivência e a organização pessoal, psique dessa pessoa, e vai lá e comete a besteira do adultério, tá? Tem outro vídeo sobre isso também, tá? Se traiu porque não ama mais, é uma mentira. Então, vai acompanhando aí, abre a janela do vídeo novo, pausa ela e depois você vai lá assistindo todas. Senão você fica, não faz nenhuma coisa nem outra, beleza? Não assiste agora não, mas já clica e deixa lá a janela aberta. Segundo, se perdoar o casamento não volta mais a ser como era antes. Na verdade, terceiro, né? Se perdoar o casamento nunca mais volta a ser como era antes. Essa é uma meia verdade. Mas não é uma meia verdade pro mal, é uma meia verdade pro bem. Porque esse casamento não pode mais voltar a ser como era antes. Não pode mais ter as brechas, não pode mais ter as separações, não pode mais ter o mesmo comportamento que era como era antes. Mas se essa ferida do casamento abrir margem para que haja mais diálogo, para que haja mais companheirismo, para que haja mais maturidade, esse casamento não vai voltar a ser como era antes. Ele vai ser melhor do que era antes. É o meu caso. É o meu caso e de várias pessoas que eu acompanho. Por quê? Porque não vou dar mais aquelas mesma brecha, não vou dar mais os mesmos espaços que havia anteriormente para que haja a traição. Também tem vídeo sobre isso, vou colocar aqui o link, toma cuidado. Quarto ponto, traiu porque quis, traiu consciente,
fez premeditadamente, então não tem perdão. Será que nós seres humanos somos tão conscientes assim das nossas atitudes? Será que a maioria das nossas tomadas de decisões são tão conscientes assim? Eu não quero tirar a responsabilidade do peso de quem traiu, é erradíssimo. Nossa, como é ruim a decisão de trair, como é ruim a atitude da traição. Não quero passar pano para isso. Mas tem muito autor, tem muito filósofo, tem muito estudante de psicologia, de neurociência, que já provou que a gente não é tão consciente assim. Principalmente quando somos sob efeito de algumas coisas. Efeito de álcool, efeito de droga, efeito da ansiedade, efeito do estresse, efeito da excitação. Vai lá na Bíblia, em Provérbios 6,32. Fala assim: quem comete adultério está louco. E o louco é consciente? O louco sabe do que está fazendo? O louco tem certeza das suas atitudes? Então discute com a Bíblia, beleza? Ou você acredita ou você não acredita. Então toma cuidado. Eu não acredito que está 100% em sã consciência, que faz uma parada que sabe que pode separar e que vai dar ruim. Sabe assim? Não é. Tanto que a maioria das pessoas que fala assim, depois que para de trair, fala: Flávio, eu não entendo como eu fui capaz de fazer aquilo. Eu mesmo não entendo como eu fui capaz de passar um grande período da minha vida infiel, agindo contra os meus valores, indo contra o que eu queria, porque o que eu queria era me manter casado, era ter uma família feliz, era ver envelhecer ao lado da minha esposa, era ver meus filhos crescerem com o pai presente, e eu fazia coisas que eram totalmente ao contrário disso. Então é loucura. Esse argumento é um argumento que sai lá do coração do capeta para evitar que você perdoe nos casos que é possível perdoar e continuar a relação, beleza? E por último, a clássica: traição não tem perdão. Aí as pessoas que repetem isso, não, traição não tem perdão. Mas por que não tem perdão? Ah, não, até Judas traiu Jesus, se matou. Mas ele se matou porque Jesus não o perdoou? Não é verdade, né? Ah, não pode, porque a pessoa fez consciente, falei acima, né? Falei anteriormente, não. Então sai dessa, tá? Cuidado com essas frases, que as pessoas são muito taxativas, são muito enfáticas e pensam: então por que não tem perdão? Me explica aí. Se todos os outros pecados têm perdão diante de Deus, se todos os outros pecados Deus perdoa e joga no lago do esquecimento, e essas pessoas falam: não tem perdão. É claro, quando eu falo em perdão, é perdão em reconciliação, perdão em continuar a relação. E não dá para todos os casos. Se o outro lado não demonstra arrependimento genuíno, se o outro lado não muda de comportamento, se o outro lado não se dispõe a conversar com alguém, a confessar e etc. E confessar nem sempre é pro cônjuge, tá? Vamos ser sinceros. Então, aí não dá. Aí não dá pra realmente dar continuidade na relação. Mas quando a pessoa é muito taxativa em traição, não tem perdão e pronto, acabou. E os seus erros? Os erros que ela comete acerta a traição. Aí esses erros que essa pessoa cometeu, sim, tem perdão. A pessoa foi, sei lá, tantos pecados, desleal em outras áreas. A pessoa humilhou a esposa em público. A pessoa, sabe, desejou o mal dos pais, do cônjuge. Coisas tão horríveis. E aí tem perdão. Mas só a traição que não tem perdão, eu tenho um problema com isso aí. Não dá não, tá, gente? Tem perdão sim. Aí o cara traz a Bíblia muitas vezes, né? Ah, mas Jesus falou que pode separar por conta do adultério. Jesus falou o seguinte: se você quiser obedecer a lei de Moisés, obedece aí. Mas não foi o que Jesus falou para a mulher adúltera lá de João 8. Jesus não falou: ah, traição não tem perdão, pode tacar pedra. Ele falou: não, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Entendeu? Então falou: não, é a mesma coisa. O seu pecado de mentiroso, o teu pecado de excessivamente justo, o seu pecado de não ajudar o próximo é tão ruim quanto o pecado do adúltero. É claro que as consequências são diferentes, claro que sim, né? Um cara que adultera corre risco de trazer para dentro de casa uma doença sexualmente transmissível e passar para uma mulher que não merecia isso nunca. O cara que adultera corre risco de colocar um menino, uma criança dentro da barriga de uma mulher e ele não vai criar. É claro que isso é a consequência muito mais dura do que uma mentira, por exemplo. Mas a gente tem que ter senso de proporcionalidade. Cuidado, beleza? Então, toma cuidado. São essas as piores mentiras que o diabo quer que você acredite. A mentira número 1 é: trair uma vez vai trair sempre. Mentira número 2: se traiu é porque não ama. Mentira número 3: se perdoar, o casamento nunca mais volta a ser como era antes. E não é pra voltar mesmo não. Mentira número 4: traiu porque quis, fez consciente, então não é digno de perdão. E mentira número 5, clássica: traição não tem perdão. Tem perdão sim. E sai dessa, beleza? Eu acredito 100% que o capeta, que o cramunhão, que o safado do diabo jogou essas mentiras no mundo porque ele nos odeia. Ele odeia a criação de Deus. Porque a gente pode ter contato com o Pai ainda, ele não pode mais. Nós somos perdoados, ele não é mais. Então,
ele não quer nos ver bem, ele não consegue nos ver bem. Então o que ele puder fazer para estragar o nosso convívio, o que ele puder fazer para ver a gente do avesso, ele vai fazer, tá? Nas várias áreas da nossa vida. E essas são as mentiras que ele inventa na área do casamento. Existem tantas outras mentiras que ele inventa para cada vez mais o ser humano se afastar da vontade de Deus. Homens e mulheres que creem em Deus se afastar da boa vontade dele, do perdão, da misericórdia, da graça, e se tornarem muito justos, muito soberanos. Não é isso, não é por aí, tá bom? Então é sobre isso, por isso que ele quer a nossa completa destruição, ok? Não acredite nessas mentiras, nada disso é verdade, nada disso é universal. Muitas vezes as pessoas repetem e não param para pensar. Peraí, mas por que não teria perdão? Se a pessoa está arrependida, se a pessoa realmente está disposta a passar por todo um processo, se a pessoa está disposta a ajudar a curar, se a pessoa não tem essa tendência no coração, passou 20 anos fiel, foi lá e fez um erro, fez uma fase de erro, e você desconsidera completamente os 20 anos da fidelidade, da vida boa, que passou ao lado dessa pessoa, muitas vezes uma pessoa que te ajudou no momento de maior crise, uma pessoa que cuidou da tua mãe no hospital, uma pessoa que te ajudou quando você estava no fundo do poço, te tirou das drogas, uma pessoa que, cara, eu tô criando aqui um monte de exemplos pra você falar assim, cara, não é justo, né? Realmente não é justo. Uma pessoa que ficou no hospital com você quando você estava doente, aí porque ela falhou em algum outro momento da loucura da cabeça dela, aí você fala, não, traição não tem perdão, independente do que você já tenha feito por mim, independente de como foi a nossa vida até aqui, traição não tem perdão. Faz sentido pra você isso? Pra mim, não faz. Pra mim, é diabólico, ok? E se você chegou até aqui, muito obrigado. Obrigado pela tua audiência, obrigado por se manter aqui no vídeo. Com certeza é um vídeo que eu tô fazendo pra te ajudar a abrir tua mente, pra não acreditar nas mentiras que o capeta cria. Mas se você precisa de mais ajuda, uma ajuda específica, individual, sigilosa, profissional, eu tenho 4 formas de te ajudar. A primeira forma são as sessões livres de terapia. A gente vai conversar pelo WhatsApp, você vai fazer uma videoligação, período específico, no melhor dia e hora pra você. Tô desligando aqui uma ligação. Melhor dia e hora pra você, tá? A gente vai conversar e eu vou conseguir te aliviar desse peso e te orientar para onde você tem que ir. Ou para perdoar e continuar, ou para perdoar e separar, infelizmente, ou para parar de trair. Então, essas sessões podem ajudar muito. Se você acha que uma sessão é pouco, 2 sessões é pouco, eu tenho minha mentoria. É um processo mensal. Muito mais barato que um divórcio, muito mais em conta do que você passar por um processo de separação litigioso. Muito melhor, tá? Muito mais em conta do que sessões de terapia por aí. Vou te atender online, sigilosamente, no melhor dia e horário para você. A gente vai fechar um pacote de mentoria. Eu vou te orientar através da minha experiência, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vivi sobre esse assunto, de tudo que eu venho fazendo aqui na internet há mais de 5 anos já, só sobre esse assunto, beleza? A mentoria é para homens ou mulheres, para quem traiu, para quem foi traído, beleza? Eu vou deixar o link, você vai clicar, vai estar aí no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Agora, se você não quer falar comigo, não gosta de se abrir, que pena. Quando você fala, já é 50% da sua cura. Quando você é ouvido, sem julgamentos, já é 50% do processo de cura. Pensa nisso. Não quer? Ok. Eu tenho 2 cursos online, aulas longas, gravadas, bem explicadas, que vão virar a sua chave. O primeiro curso é para você parar de trair. Tá traindo, já não quer mais, já tá, poxa, por aqui com isso. É o curso Mentalidade e Fidelidade. Você só vai ser fiel quando a tua mentalidade mudar. Assim como a minha mudou. Não sinto vontade nenhuma de trair. Não sinto vontade alguma de recair. Vivo maravilhosamente bem fiel. Fui infiel e também fui vítima de infidelidade. Mas o curso eu tenho certeza que vai te orientar no sentido de que você vai ser fiel para sempre, sem recair. Ok? Também tá no link aí abaixo para você clicar e comprar. Tá R$ 99,00, você vai dividir no cartão e não vai vir no cartão do que está o curso. Às vezes é importante para algumas pessoas esse tipo de sigilo. E por último, tem o curso Manual do Perdão, para quem foi traído e precisa organizar as ideias. Peraí, fui traída, mas esse cara é bom. Fui traída, mas isso aqui não faz parte da personalidade dele. Dá para perdoar e continuar esse casamento? Dá. Na maioria das vezes dá sim. E também serve para homens, tá? Fui traído pela minha esposa, mas sempre foi uma mãezona, sempre foi uma super companheira. Gostaria de perdoá-la. O que eu tenho que fazer para conseguir passar por esse processo? Beleza? Ou então não. Reconheci que fui traída e que o cara não reconhece o erro, que o cara não demonstra transformação, o cara não demonstra arrependimento genuíno, não tá contrito, não tá triste pelos próprios erros. Não dá para continuar essa relação. E lá no curso você vai aprender a identificar isso. Beleza? Fica com Deus. Vê se não vacila com o teu casamento. Não acredite num monte de besteira que o capeta dissemina por aí. Conta comigo.